O novo Código de Processo Civil completa 10 anos agora, em 2025. O Código tem o objetivo de tornar o processo judicial mais ágil, eficiente e acessível para a população. A última revisão, há uma década, promoveu mudanças significativas no sistema judiciário, mas ainda enfrenta desafios. Veja na reportagem de Marina Demore e Leonardo Ribeiro. Há 10 anos, o Congresso Nacional aprovava o novo Código de Processo Civil. O texto que mudou a dinâmica do andamento dos processos judiciais no Brasil demorou mais de 5 anos para ser elaborado e substituiu o código anterior, editado ainda nos anos 70. O Código de Processo Civil de 2015, ele representa a modificação de um modelo de processo civil que existia no CPC de 73. A gente tinha um processo civil que foi feito para uma sociedade que ainda era praticamente rural. A grande mudança que ele traz e que é fundamental para o funcionamento do sistema de justiça é que ele estabelece efetivamente uma política de precedentes qualificados, precedentes vinculantes. E ele passa a fazer com que os juízes de primeiro grau observem as decisões dos tribunais superiores e passem a cumpri-las. E isso é fundamental para racionalizar o sistema e evitar o que nós chamamos de loteria judicial, em que um indivíduo ganha, o outro perde, estando exatamente na mesma situação. Também conhecido pela sigla CPC, o conjunto de leis estabelece as normas e procedimentos para os processos judiciais de natureza civil. O Código define como as partes envolvidas no processo podem iniciar uma ação na Justiça e como esses processos devem ser conduzidos. A modernização do Código de Processo Civil começou aqui no Senado Federal. Em 2009, o então presidente da Casa, José Sarney, criou uma comissão de juristas para elaborar o texto. Em 2010, a proposta foi apresentada pelo grupo e passou a ser discutida em uma comissão especial de senadores. Depois de aprovada em plenário, o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e só depois de muitas alterações, em 2014, é que foi aprovado nas duas casas. Em 2015, o texto seguiu para a sanção presidencial, mas as mudanças só passaram a valer em 2016. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, integrava o Superior Tribunal de Justiça na época. Foi dele a responsabilidade de presidir a comissão de juristas que elaborou o texto. Esse código foi elaborado por uma comissão de juristas. Depois de nós pensarmos as ideias e transformarmos em dispositivos, nós submetemos esse código a toda a sociedade brasileira. Além de termos percorrido todo o Brasil em audiências públicas dos estados, com os advogados, todas as carreiras jurídicas, nós tínhamos um portal onde a sociedade opinou por meio de 60 mil e-mails e todos os segmentos jurídicos, inúmeros, uns 200 segmentos jurídicos ofereceram livros, que eram memoriais, que eram verdadeiros livros. E nós procuramos adotar grande parte de todo aquele material. Por outro lado, nós vimos como que a democracia cobra um preço caro, porque o código entra no Congresso Nacional, todo mundo tem uma opinião a dar, todo mundo tem uma emenda, de sorte que um código com 2.000 artigos recebe 2.000 emendas. Então você tem que fazer uma força para manter a originalidade do código, aquelas ideias essenciais. As mudanças implementadas no novo código incluíram a uniformização dos prazos, a diminuição do número de recursos e a valorização da conciliação e da mediação por meio de audiências. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, a prática garante mais celeridade, menor custo e menos desgaste para os envolvidos em um processo. O código ele convida muito, a fazer acordo. Tanto que hoje o procedimento comum do código, ele começa o réu sendo citado não para invariavelmente contestar, mas o réu ele é citado como regra para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. De preferência, não é feita, o ideal, não é no gabinete do juiz, não é com o juiz, é com um mediador. Isso, aliás, eu acho que em termos de sociedade civil e mesmo de relações entre sociedade civil e Estado, é maravilhoso. Também foi estabelecida a chamada vinculação de precedentes, um desafio para a época, mas que trouxe mais segurança jurídica e isonomia, evitando que casos parecidos tenham decisões diferentes. Temas relativos à telefonia, à saúde, a bancos, são temas recorrentes que se repetem. E, às vezes, é preciso ter um julgado
ter um julgado que defina aquele tema. E uma vez definido aquele tema pelos tribunais superiores, desde que seja um precedente vinculante, ele passa a valer para todos os outros julgados. No início, uma série de juristas muito importantes caíram matando em cima disso, dizendo que tudo isso era inconstitucional. Porque no Brasil, o juiz decide com base na lei, não com base em outras decisões, porque nós temos um sistema de tripartição de poderes. A ideia de segurança jurídica é muito relevante para todos os países, né? Para o direito de todos os países, previsibilidade, tranquilidade. E num país em que cada tribunal decide de um jeito, não há segurança jurídica, não há isonomia, não pode cada tribunal interpretar a lei à sua maneira, né? Para Humberto Teodoro Júnior, que participou da comissão de juristas, o Código de Processo Civil é baseado nos valores constitucionais. Se está firmando um compromisso de justiça a ser implementada de acordo, principalmente, com os valores constitucionais consagrados pelo Estado Democrático de Direito. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, foi um dos principais juristas que trabalharam pelo novo código. Hoje vê que o objetivo foi alcançado. Havia no Brasil um caos no Poder Judiciário em que cada juiz, que a Constituição assegura corretamente independência técnica para interpretar a lei, mas cada juiz se sentia um soberano e achava que não devia obediência nem aos tribunais superiores. Só que o que se cria com esse tipo de comportamento, esse tipo de crença, é um caos, porque o cidadão leva o seu caso à primeira instância, achando que o juiz vai aplicar o direito, e aí o juiz tem uma opinião diversa da do tribunal. O que isso obriga a pessoa que perdeu a fazer? Recorrer para o tribunal. E se o tribunal julga contrariamente ao que pensa o STJ, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer recorrer ao STJ. A divergência judicial pode até ocorrer, mas ela não pode ser estimulada pelo sistema. Se a lei é interpretada de forma caótica, se instala no país uma loteria judicial. Olha, se o seu caso cair com o juiz tal, você ganha. Se cair com o juiz Beltrano, você perde. Eficiência, até 2015, antes do Código, era um conceito puramente econômico. Nós introduzimos um conceito de eficiência. O processo é instrumento de realização de direito. E o juiz não é Deus. O juiz é um prestador de serviço público. E para ser eficiente, ele precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo ele precisa ser profundo, ele precisa respeitar a jurisprudência, porque é isso que a Constituição espera de nós.